jovem! Hoje no nosso podcast eu quero começar com uma informação importantíssima, uma fofoca quentíssima para você. A inscrição da Conmel já está aberta. É só você clicar aqui nesse QR Code que eu estou mostrando aqui na tela. Você está nesse QR Code que já vai te levar no formulário de inscrição. Tem opção de inscrição com camisa, sem camisa, mas é importante você prestar atenção que os dados para você fazer o pagamento da inscrição ficam na primeira tela, tá? Vai aparecer lá a inscrição grátis, mas o Pix vai aparecer na primeira tela. E aí, vamos levar hoje aqui a nossa conversa numa boa. Estou com um convidado muito especial. Aqui a gente já falou dele muitas vezes, mas vocês ainda não viram. Então, para quem não foi a Conmel, não conhecia ainda. E para quem já conhece também, esse é o Saul. Muitas palmas espirituais. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu tô com vergonha. Ai, Normalmente, gente. normalmente eu fico atrás das câmeras, né? Ali editando, fazendo as coisas. Eu tenho até a blusa aqui, ó. Hoje eu não posso porque eu vou editar. Mas eu achei importante a gente também contar um pouco a minha história na Conmel e a história da Conmel na minha vida, né? E é muita história, gente. Toda vez que a gente vai marcar um podcast, ele, não, eu vou chamar fulano. Aí teve uma coisa muito engraçada que aconteceu com fulano. Aí ele já conta a história, eu já chego aqui sabendo de todas as fofocas boas, tá, gente? Já chego sabendo de todas as histórias que eu recebi uma prévia do Saul. O Saul é, assim, um totem da Conmel, que pelo que eu vi, ele estava ali em todos os principais eventos canônicos. Então, é muito legal. A gente vai ter hoje uma troca, um bate-papo com muitos direitos a remembers aí, as lembranças da Conmel, histórias divertidas e algumas emocionantes também, que eu já recebi um spoiler aqui, né? E aí, primeiro, vamos falar um pouquinho do trabalho da Conmel, né, Saul? Porque você tem muitas histórias, acho que você passou por todos os papéis dentro da Conmel, mas esse ano você está na divulgação, né? Saul aqui ajuda a gente com o podcast, editando, filmando, traz equipamento na Conmel. Você já viu o Saul fazendo os cliques lá de vocês, né? E aí, me conta um pouquinho desse seu trabalho com a divulgação. Por que você escolheu atualmente a divulgação? Se você já passou ali por todos, um pouquinho de cada comissão, né? O que te puxou para cá? E aí, se você quiser aproveitar para divulgar algo, né? Hoje eu estou na divulgação, né? Eu comecei na Conmel como recepção, né? Fui por muitos anos da coordenação geral, né? Aí fui para a divulgação e me afastei. Aí agora eu voltei, né, ano passado e voltei para a divulgação, né? Que é uma equipe que eu gosto muito e a minha profissão, né? Eu trabalho com publicidade, né? Trabalho numa agência, numa produtora. E eu gosto muito, eu amo a minha profissão, né? Eu me formei em desenho industrial, né? Design, mas me apaixonei pela matéria de cinema, edição, né? A gente fazia tudo e abrimos uma produtora, né? Que já tem já uns 12 anos. Que legal. Eu amo a minha profissão e quis trazer para Conmel, né, para o movimento espírita essa experiência que eu tenho, né, já que a Conmel já me transformou, né. Quando eu comecei na recepção, eu não sabia mexer no computador, né. Comecei a mexer ali com informática, fazer cartazes, essas coisas. Então hoje eu estou retribuindo, né. Eu acho que eu estou retribuindo ao movimento espírita o que o movimento espírita me deu na vida. Ai, que legal. Ó, você aí que está procurando um emprego, sua primeira experiência, cursinhos de informática, não, vem trabalhar na recepção, a gente ensina lá Excel, brincadeira, tá, gente? Isso aí foram outras épocas. E falando em outras épocas, para quem não sabe, eu conheço Saúde literalmente outros carnavais. A gente se conheceu numa Comerge, o Saul era facilitador dos pequenos companheiros, e eu era pequena companheira. Não estou querendo fazer nenhum tipo de constrangimento aqui, mas a gente se conhece há muito tempo e foi muito real, assim, Saul. Foi muito legal. Ano passado, na Conmel, tive lá, assim, que tanto a memória nostálgica volta, né? Quanto a gente encontrar pessoas queridas que a gente tanto gosta, assim, no meio tem muito carinho por você. E aí, já que você está há tanto tempo no movimento espírita, você me conta tantas histórias da Conmel, né? Você mesmo falou que começou na recepção. Conta um pouquinho desse início, como é que foi, como você chegou na Conmel, como você conheceu a Conmel.
Primeiro eu agradeço, né, pela lembrança. Eu também lembro de você, das suas irmãs, né? Foi 2007, né? Inclusive o tema daquele ano é um tema parecido com esse, que é do Arai, né, do Ai, Ará. meu Deus. E eu tenho lembranças muito boas porque foi a única vez que eu trabalhei na equipe de estudos com pequenos companheiros, né? Foi muito especial. Porque normalmente eu trabalho na parte administrativa ou de arte, divulgação, mas estudo foi só essa vez e eu nunca vou esquecer. Foi muito bom, né? E assim, o meu começo, né? Eu, na verdade, eu sou espírita desde a barriga da minha mãe, né? Eu fui no Comes, que foi o evento que organizou a Comerge na barriga dela, Que né? Fui legal. como pequeno companheiro nas primeiras Comerge lá no Instituto, de 79 até 87. Nossa, nossas mães devem se conhecer super. Sim, com certeza. Minha mãe ia também, meu pai ia. Pô, que legal. Frequentei evangelização, né, desde o primeiro até a pré-mocidade, a mocidade. E na época da pré-mocidade mesmo, o meu pai me incentivou a ir na Semana do Jovem, né, que os outros participantes sempre falam na Semana do Jovem, né. Era muito legal, né, só tentando explicar mais ou menos como é que era. Era na época de férias escolares, né, última semana de julho, de segunda a sábado e depois de segunda a sexta. Cada dia era numa casa daqui da região do 17º Seu, né, que começa lá em Vigário, passa por Cordovil, Brasipina, Penha, Olaria, Bom Sucesso, Dianópolis e Ilha do Governador, Ramos também. Então, cada dia era num centro. Aí, por exemplo, hoje era no Jefa, mas quem coordenava era o Luz e Caridade. No dia seguinte era na André Luiz e a Maria Madalena que organizava. Então era muito legal, era cheio, tinha muita música, muita arte, né? As pessoas, né? Era cheio mesmo. Lembro que tinha sorteio de livro. Hoje não tem mais isso, né? A gente preenchia o nome quando chegava, aí no final tinha sorteio de 3, 4 livros que a casa oferecia, e isso sumiu, né? Parou. E com o tempo, né? Passando por causa da violência, né? Ficou complicado dos adolescentes pegarem ônibus dia de semana à noite para ir para a ilha, para ir para Sim. Penha, infelizmente, e foi se esvaziando, né? Porém, graças à Semana do Jovem, né, teve a ideia de fazer a Comel, uma mini Comerge, né, como o Jefferson falou, se não me engano, no primeiro podcast, né, ele explicou isso, e dali começou a Comel. Eu ia na Semana do Jovem, né, a primeira Comel eu não fui, não fiquei sabendo, e comecei a partir da segunda também pelo incentivo do meu pai. Ele me levou lá, foi no sábado, foi no EFA, não, no Jefa, na parte da tarde, e no domingo foi no EFA. E foi muito legal, assim, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu lembro que naquela época, né, fiz amizade com o Edson e o Adilton, irmão da Gina, lá do João Evangelista. A gente era assim uma turminha que ficava unida e continuamos durante outras Comels, mas infelizmente eles não participam mais. Mas ali eu comecei na Comel, né? Eu lembro que uma coisa marcante que tem até hoje era a soja, né? Porque assim, eu sou vegetariano desde que eu nasci. Sério? Hoje em dia está na moda, veganismo. Hoje muita gente, né, faz esse tipo de dieta ou de opção. E desde que eu nasci, por educação do meu pai, eu fui vegetariano. Então, quando eu cheguei na Comel, eu vi aquele panelão lá de soja, não é exatamente como é hoje, naquele caminho ali. Sim. Naquela época, eles tinha soja, já fizeram estrogonofe de soja, que fez maior sucesso. Os carnívoros preferiam comer o estrogonofe de soja do que comer o de carne, porque era muito gostoso. E é um carinho assim que eu acho muito legal, assim, quem gosta de mim e lembra que eu sou vegetariano e separa alguma coisa ali para eu comer, ganha meu coração. Hoje em dia tem o João, que é vegetariano, o Marcos Assis, que já são também já há algum tempo, né? Mas são histórias muito legais, né? E foi assim que eu comecei na Comel. Comecei como confraternista, né? Foi em 92, né? A segunda, Uhum. né? E fui na Comel até 2009. Comecei como confraternista, depois fui da recepção, fui para a coordenação geral e depois divulgação. Que Muita legal. história. Muito legal. Eu vou fazer um adendo aqui para exaltar o pessoal da comissão de alimentação, que eu sou uma pessoa muito fresca com comida, pelo menos era, né? E na Comerge, e hoje em dia também em Comel, em EMEI, o evento que for, eu como soja, só como na Comerge, ou na minha casa espírita, em evento, porque parece que é um tempero espiritual que vai ali junto, que é certo, são as melhores sojas que eu já comi na minha vida. Vou em outro lugar e falo assim, soja, vou comer que é bom, que eu lembro dessas que eu comi, né? Não gosto.
É torta de abóbora. Eu não como abóbora em nenhuma outra ocasião da minha vida que não seja evento espírita. Lasanha de berinjela, quibe, vegano. Gente, a gente aprende a comer melhor porque é saudável também, né? Então são, por exemplo, para quem não come muito legumes, gente, fazendo aqui, introdução alimentar num evento espírita, tá? Então, para quem não come muito, assim, é muito legal, porque eu nunca preenchi vegana nessas fichas, nada parecido, nem tenho intenção. E aí sempre oferecem, come, tá muito gostoso. Aí sabe aquela peninha que você vê que a pessoa tá ali com amor, falando assim, come, prova, eu comi. Gente, me apaixonava, eu voltava e repetia, É pode pegar muito mais um bom. pouco. É muito É bom. muito bom. E esse carinho, essa atenção de cuidado, se você tem uma alimentação especial, quer vir para comer, não sabe como é que vai ser. Olha, é tudo muito organizado, muito bem preparado, comida de primeira, chefes profissionais do espiritismo, no meio espírita, para fazer uma comida muito gostosa, entregue com muito amor, gente, vale muito a E pena. a torta de abóbora, olha, é muito gostoso. O menino lá, o da alimentação do Paulo 20, eu esqueci o nome dele agora, deu branco. É, ele um dia botou uma foto lá no Facebook, no Instagram, que ele fazendo a torta de abóbora. Eu falei, poxa, me manda a receita aí pra eu tentar fazer. Ele mandou, eu fiz, botei numa tigela de vidro. Esse foi o problema. Aí eu fiz, ficou perfeito, botei no forno. Quando eu tirei do forno, fui botar na pia, Hum, estourou o pirex todinho lá de vidro. Olha, mas não, eu tirei o vidro embaixo e comi, ficou muito gostoso. Mas olha, aí eu fiz numa segunda vez, aí fiz numa tigela metálica de alumínio. para as Aí não pessoas verem o aconteceu mais quanto isso. essa torta é gostosa. Saul arriscou a própria vida para comê-la. Não, e assim, é tão especial essa torta de abóbora É, que a gente fez um vídeo da Ana Maria Braga, o eu Enzito, vi. imitando a Ana Maria Braga na Comércio, fazendo a receita. Procura lá no Instagram, Polo 7 mais 20. É muito legal, muito divertido, Enzo, vem pra engraçado. cá que a gente quer você aqui também. Bom, mas aí brincadeiras à parte, né? É, vamos lá, quero as histórias, eu quero tudo aqueles spoilerzinhos que eu fui recebendo, né? Você falou aí de um pessoal, você contou da época que eram outros eventos até eles formarem a Conmel, né? E aí, chegamos na Conmel e eu quero uma lembrança sua. Primeira, quando fala, eu sei que vem muitas lembranças, mas vamos para um perrengue assim que você tenha passado numa Conmel como trabalhador, né? E compartilha com a gente vê que nem tudo, principalmente a gente que vai como confraternista, fica encantado, que a gente não vê os corres. A gente só vê ali o luxo, tudo que tá bonitinho, entregue de forma ali muito legal. A gente não vê o que o pessoal sofre por trás para fazer isso acontecer. Então, a gente tem muita história na Comel, né? Para essa geração que está hoje, muita gente não me conhece porque eu fiquei muito tempo afastado, né? Foi 14 anos, né? Mas eu comecei desde novo, né? Desde da segunda Comel, e hoje eu tenho 20 Comels, né, na mochila. Mas eu cheguei a 19 seguidas, né? Como confraternista e como trabalhador. Eu tive que parar, né? Porque eu tive que cuidar um pouco da minha vida pessoal, profissional, ter minha filha, casar, aliás, casar, ter minha filha, né? Então foi necessário esse espaço aí, um pouco afastado, mas nunca deixei de ir lá no Luz e Caridade, que é a minha casa, né? Eu nem falei isso. E, né, o que acontece? Uma história engraçada, assim, um perrengue que teve que o próprio Arthur e o Jefferson contaram no primeiro podcast foi o do paiol, né, que explodiu lá na Ilha do Governador, enquanto a gente estava na Conmel, naquela Conmel lá que foi uma das foi a melhor Conmel de todos os tempos, porque Hum. foram 300 pessoas, veio gente de Jacarepaguá, de Irajá, de outros lugares. Foi uma Comerge em 2 dias, né? Tinha pernoite na época, tinha o Coromel, que era o coral da Conmel, Ah, Coromel. Coromel, né, que hoje infelizmente a gente não tem, mas um dia vai voltar, né? E quando teve esse problema, né, essa explosão, a gente ficou ilhado na ilha, literalmente. A gente ficou preso e não podia ir para casa. Na época a gente ia de ônibus, né, pegava colchonete, mochila, essas coisas, e a gente foi cada grupo foi para casa de alguém. Eu lembro que eu fui com o pessoal lá da minha casa, do meu centro e de outros centros, para casa da Heloísa,
lá do Jefa. Na época ela era casada com um filho, e era uma casa com quintal grande, né? Teve lanche, sanduíche, a gente ficou vendo as fotos de eventos antigos, foi legal por essa parte, né? Depois Música todo ao mundo voltou vivo, para casa. entende, né? Sim, Na casa do Alan Filho eu espero nada menos que foi isso. muito bom. Mas assim, perrengues como trabalhador, e teve um monte, né? Porque assim, eu sempre metia as caras, né? Tipo, não tinha ninguém para fazer, eu ia lá e fazia. Eu fiz o site da Comel, na época, né? Tava fazendo faculdade de design, né, aprendendo essas coisas, vou fazer um site. Aí botava uma coisa aqui, uma coisa ali, acabou que virou um portal. Tinha e-mail, o e-mail da Comel, e na época não tinha Google ainda de e-mail, né? Então era 150 GB ou 150 MB de tamanho para o e-mail, né? Eu falava na propaganda do site, o maior e-mail do Brasil. Porque não tinha na época de Ball, IG, E nada os disso. e-mails não eram muito grandes, né? E tinha várias coisas. Eu tinha uma partezinha que tinha o endereço de todas as casas. E eu botava fotos e botava atividades das casas, né? Eu ia lá, eu ia de bicicleta, eu morava em Cordovil, eu pegava a bicicleta e ia para Ilha do Governador, ia para Bom Sucesso, Meu né? Na Deus. época eu tinha disposição, hoje em dia se eu andar de bicicleta 1 quilômetro já canso. E era um perrengue, mas era muito legal, assim, eu gostava muito eu me sentia feliz em estar ajudando. E Isso tudo você andava de bicicleta para fazer a divulgação. também ia divulgar nas casas, né? E era muito legal. E assim, na época tinha muita visualização. Hoje em dia no Instagram a gente vê, né, as pessoas não estão muito ligadas nisso nas redes sociais. Mas naquela época era muita visualização. Tinha gente de outros países que viam, Que né? legal. Era muito bom mesmo o trabalho, né? Mas quando eu saí, aí ninguém deu continuidade, né? Infelizmente, uma coisa que eu aprendi, né? A gente tem que formar equipes para ensinar as coisas para as pessoas darem continuidade e quando você sair não ficar vazio, né? E era Sim. legal, era muito legal. E assim, eu lembro também de uma história, né, que na época da coordenação geral a gente estava precisando de bombonas de água, né, para fazer suco, Uhum. né? Aí eu, como sempre, não tinha carro, eu compro. Né, aí eu pesquisei, né, liguei para uma empresa, aqui tem, é baratinho, lá no Mercado São Sebastião. Aí eu fui lá, né, cheio de boa vontade, né, de ônibus, busão, comprar as bombonas. Chegando lá, comprei 5. Aí quando eu fui voltar para casa, eu pensei, gente, como que eu vou levar 5 bombonas pesadas, que uma só é leve, mas imagina 5. Para quem não sabe, assim, uma bombona d'água dessa que ele tá falando ali é média de um galão. O galão que a gente vê naqueles bebedouros tem que virar. Então, você imagina a cena de você tentando carregar 5 galões. Gente, não tinha Uber, né? Não tinha como Na chamar um época não Uber do tinha nada. Uber e táxi era muito caro e eu nem tava com dinheiro na época para isso, eu tinha 20 e poucos anos, né? Então eu falei, vou dar um jeito e fui andando no mercado do Sebastião, que é grande, até na frente, lá no Brasil, peguei um ônibus, fui para casa e depois da casa ir para lá, mas tô vivo. Não lembro como que eu fiz para carregar, não sei se tinha bolsa, mas foi um perrengue brabo. Plano espiritual, né? Essas horas que a gente não sabe nem como acontece, mas tudo se resolve ali com uma ajudinha. Ai, gente, imagina a cena. Eu nem consigo carregar um, Saul. Mas legal. Agora vamos falar das partes boas também, né? Tem perrengue, gente, acontece não é sempre. A gente vai aprendendo, vai evoluindo, vai fazendo cada vez melhor. Mas o pessoal sempre vem aqui, conta uma história assim muito bonita, muito tocante sobre a Comela, né? E aí você também me falou que tem algumas histórias bem emocionantes. Eu queria ouvir pelo menos uma. Queria que você compartilhasse com a gente, acho que seria muito legal. Eu vou contar mais de uma. Pode contar. Assim, por exemplo, eu falei da Ivânia, né, que ela foi uma pessoa que me incentivou muito a ir à Comerge, né, eu tenho muito carinho, né, pela Ivânia, né, e gostaria de até agradecer publicamente, talvez ela não se lembra, né, mas ela, na Semana do Jovem, sempre quando me encontrava, né, ela falava, pô, Saul, por que que você não vai na Comerge, né, é muito legal, você vai gostar muito, e eu comecei a ir para a Comerge sozinho, depois, né, o pessoal do Luz e Caridade começou a ir também, e depois o Luz e Caridade, na época, se tornou um dos centros que mais levavam pessoas, né, graças à Ivânia que me chamou, né, e a Ivânia acabou que depois foi lá para o Luz e Caridade, ela era do André Luiz, na Penha, né, casou com o Marcos Paulo. Marcos Paulo, ele começou como jovem também na mocidade, né? Eu lembro que teve uma atividade que você tinha que olhar as pessoas ao seu redor e ver
qual pessoa ali você acha que tem perfil de liderança? Que na época a gente estava mudando a coordenação da mocidade, né? E aí teve essa atividade para gente, para ver, né, quem ali que podia futuramente coordenar, né? E eu era muito tímido, assim, eu sempre fui muito participativo na evangelização, né? Eu lembro que eu sempre pulava de ciclo, né, por eu já estar há muito tempo ali, ser bem participativo, né? E eu fui para a pré-mocidade primeiro do que as outras pessoas da minha idade, para a pré-mocidade, e quando eu fui para a pré-mocidade, só tinha eu, no início de jovem, era eu e a coordenadora. E isso meio que foi me dando um bloqueio, né? Porque é estranho, uma coisa é você estar no meio de um monte de gente. Eu gostava de brincar, de falar, de participar, né? E você sozinho, aquilo meio que me deu um bloqueio. E quando ficou mocidade com pessoas mais velhas, foi pior. Então eu fiquei muito tímido e as pessoas riam, né? Porque eu tinha dificuldade de falar. E o Marcos Paulo nessa atividade ele falou, me indicou, falou, o Saul, eu acho que ele tem um perfil de liderança, de trabalhador, e eu nem imaginava aquilo, eu fiquei assim super feliz, né? E acabou que com o tempo, o Marcos Paulo virou coordenador da mocidade, né? E com mais tempo depois ele me convidou também para coordenar com ele. Coordenei a mocidade durante 10 anos, aprendi muito, foi muito especial, muito legal, Nossa, né? é uma baita experiência mesmo, que Não, legal. com certeza. E o Marcos também, né, foi quem me chamou. Ele era, não lembro se ele era coordenador da Comel, coordenador geral, acho que era. E foi depois dessa do Paiol, que foi a melhor, né, que eu falei, a gente começou eles começaram a formar grupos novos, né? Teve uma história assim meio engraçada, né, que eu acho que eu não ia naquele ano para a recepção, né? Quem ia seriam outras duas pessoas que eram lá da casa. E no evento que a gente foi, a gente era jovem, né? Jovem entende essas coisas. E esses dois jovens que iam trabalhar, eles deram calote no ônibus lá na frente de todo mundo. Tava o Marcos Paulo, outras pessoas. Eu nem sei se eu devia falar essa história, mas eu não vou falar nomes, né? Mas são coisas que acontecem, né, na nossa juventude. Acabou que, por causa disso, eles dois não foram, né, para Comel aquele ano. E aí surgiu a oportunidade do Marcos Paulo me chamar para a recepção. E eu fiquei muito feliz e aquilo transformou minha vida, né? Então, assim, eu agradeço muito ao Marcos Paulo, agradeço muito à Ivânia, né? A gente teve, né, períodos muito bons, depois acabou que eles, por motivos, né, pessoais deles tiveram que se afastar e meio que foi difícil para mim ali eu lidar com aquilo sozinho, mas a gente chamou outras pessoas, o Arthur, a Ritinha, a Daniele, né, a gente deu continuidade ao trabalho ótimo que eles fizeram na mocidade, né? Depois acabou que as pessoas foram envelhecendo e foram saindo e a mocidade deu uma esvaziada. Foi o momento que eu tive que sair. Mas eu tenho muito carinho pelo Marcos e a Ivânia e eu agradeço muito por eles terem passado na minha vida, né? E assim continuando, né? Mais uma história assim emocionante, né? Eu lembro do meu pai, né? Meu pai, ele foi um trabalhador também muito forte no movimento espírita, né? No centro, no Qual o nome do seu seu pai? Mozart, Gente, olha só. expositor, ele foi do setor de divulgação da época era o ZERJ, depois CERJ, né? Por exemplo, antigamente os centros eram um regime presidencialista, né? Ele mais o Altamiro, o pessoal da época, eles tiveram essa ideia de fazer colegiado, né, nas casas e levaram o colegiado lá para o Luz, que até hoje. O seu, né, o nosso 17º seu hoje é colegiado, tem um núcleo gestor, e o próprio CERJ também virou Explica, isso. explica o pessoal que está em casa o que que é esse sistema presidencialista. Então, antigamente tinha um presidente eleito, né, tinha os tesoureiros, conselheiros, essas coisas como muitas casas ainda são. Ah, sim, é verdade. Mas aí eles pensaram que assim, que ficar uma pessoa só, né, dirigindo o centro, né, não é democrático assim, Uhum. como se tivesse mais pessoas podendo colaborar, tá revezando, né, porque o centro é uma família, né, não é de uma pessoa só, né? Então eles tiveram essa ideia, né? Ali meu pai no meio e foi muito importante. Então meu pai foi um trabalhador muito ativo e eu acabei seguindo esse caminho dele, né? E eu lembro que ele ficava muito orgulhoso, né? Assim, a gente tinha dificuldades, né? Coisa de pai e filho, né? Mas eu sabia que ele tinha orgulho de mim nesse trabalho no movimento espírita, né? Aí eu acabei me afastando, né? Mas ele com certeza entendeu e ele, né, desencarnou há pouco tempo. E acho que um ano, 2 anos depois, né, lá no Luz e Caridade, quando teve a pandemia,
A gente ia recomeçar os eventos presenciais, né, mas fizemos um preparatório no início do ano, né, no grupo da família, né, de reuniões online. Na primeira reunião, né, eu participei e foi exatamente no dia que meu pai foi aniversário, dia 19 de fevereiro, de março, perdão. E aí a gente teve as apresentações, né, eu falei, né, eu sou Saul e tal, sou filho do Mozart, que trabalhou aqui na casa, e hoje, inclusive, era o aniversário dele. Na hora, uma pessoa lá teve uma manifestação, né, do meu pai e ele falou lá no grupo, né, dando os parabéns, né, por a gente dar continuidade às reuniões com a usando a tecnologia, né, que moderna e tal, né, mandou um recado para minha mãe, né, e falou diretamente comigo, né, que assim eu tenho muita bagagem, né, mas que eu tenho que voltar a fazer alguma coisa. Eu fiquei afastado, né, e então aquele ano eu pensei, poxa, eu vou voltar, né? E voltei, né, para Comerge, né, para Comel, né? E estamos aí fazendo trabalhos novos, né, tentando trazer a experiência que eu tenho profissional, né, para dar um movimento, uma qualidade melhor, né? Porque o trabalho de Jesus ele merece uma qualidade melhor, né? Todas as pessoas fazem de coração, mas a gente pode fazer uma coisa melhor, né? Vamos fazer para divulgar, porque a gente tem que divulgar. Muitas casas espíritas estão vazias, né? Tem umas que nem voltaram a funcionar depois da pandemia. Então, eu acho que a divulgação é algo, uma ferramenta muito importante e hoje em dia tem as redes sociais, né? Tem a filmagem que hoje é fácil fazer, né? Não é caro como antigamente, né? Você pode editar, pode iluminar, pode pegar um áudio com qualidade. Então a gente está, né, com os equipamentos que a gente tem do nosso trabalho, podendo ajudar, né? A gente ajudou na Comerc, está ajudando na Comel, ajudamos no CERJ semana retrasada na escolha do tema, né? A gente fez uma reunião lá híbrida e deu super certo, né? Então, no que eu puder ajudar e tendo tempo também, porque eu trabalho muito, né? E tem minha família, eu tenho que dar atenção também, mas eu amo fazer isso, né? E uma forma de, como meu pai pediu para eu tentar fazer alguma coisa, né? Eu não disse nessas palavras, mas foi o que eu entendi. Então, eu faço de coração, com o maior carinho, né? E eu sei que lá onde ele está, ele com certeza está vendo isso e tá muito feliz, né? Com Que eu tô certeza. dando, por mais que eu não tenha planejado, eu vou fazer o que meu pai fez, mas tô dando continuidade ao trabalho dele, né? Espero ajudar, espero que a gente não precisa ter um encontro com 300 pessoas como era antigamente, mas se a gente conseguir conquistar mais jovens, mais trabalhadores, né, para essa seara, eu já vou ficar muito feliz e todo mundo vai ficar feliz, né? Com certeza. Tenho certeza que seu pai está muito orgulhoso de você, assim, porque já conversamos aqui, você é um trabalhador muito valioso, trouxe muita coisa. A gente tem umas trocas muito legais, gente. Eu também trabalho com marketing, então a gente está com muitas ideias legais aí que a gente quer trazer para a Comel. E eu estava quietinha aqui, gente, que eu estava mega emocionada, que essa parte de família mexe tanto comigo, que eu já estava aqui só enxugando as lagriminhas aqui no cantinho do olho. Mas eu entendo esse sentimento que você fala, que no momento, né, a única pessoa que estava na minha casa, da minha família, na casa espírita, assim, faleceu, foi minha avó. Então não é essa ideia de seguir os passos dela, mas eu já tenho esse sentimento de retribuir o que os meus pais me levaram nesse caminho, sabe? Eles estão hoje em dia na diretoria da casa espírita, estão sempre frequentando, hoje estão na reunião lá. Então eu cresci vendo esse comportamento deles. A vida é diferente hoje em dia. O tempo é um recurso muito escasso, então a gente entende que muitas pessoas precisam se afastar, focar um pouco em famílias. As adversidades vão surgir, não é à toa que a gente está num mundo de provas e expiações, né? Mas é sempre importante a gente entender qual é o momento também de voltar. E eu estava afastada também, principalmente ali no período de pandemia, né? Muitas coisas vão acontecendo, as adversidades vão surgindo, então também dei uma afastada. E, gente, para mim, assim, para mim, o remédio da minha vida é tiro e queda, tá? As coisas não estão indo bem, não tá tudo muito legal. Vai trabalhar num evento espírita. Volta, vai trabalhar na sua casa espírita, se você quiser. Cada um tem um trabalho que se identifica, né? Eu gosto dos eventos espíritas porque tem muita parte da arte,
ou do que eu gosto de trabalhar, que é o marketing. Então, tem como continuar usando a minha criatividade, a minha paixão, os meus hobbies de uma forma muito prazerosa, fazendo bem, contribuindo e ainda conhecendo gente incrível, fazendo essa troca muito legal. Então, eu entendo muito esse sentimento, por isso me pegou muito rápido ali, as lágrimas já foram, porque na hora também me senti aqui bem preenchida de assim, nossa, é um, é um dever, não, eu não queria falar a palavra dever, que a gente relaciona muito com obrigação, e obrigação parece que é uma coisa que a gente detesta fazer, né? Mas é um dever que a gente tem, é uma obrigação que eu fiz esse compromisso comigo. Eu quero seguir os passos dos meus pais, assim como você quer seguir os passos seus. Não é fazer exatamente a mesma coisa, que você não é o seu pai, né? Eu não sou os meus também. Gente, meu pai, ele é ótimo lá na tesouraria, na presidência de vez em quando. A minha mãe, ela é uma pessoa muito criativa. E é muito essa parte que eu puxei dela, né? Então eu gosto muito dessa parte, é por aí que eu vou traçando o meu caminho. Então, eu super. Nossa, gente, tá aqui, eu estou emocionada. Você falou, Bia, uma coisa legal. Muita gente já passou, né? Nesses anos todos que eu tô, muita gente boa veio, saiu, voltou, faz parte do processo, né? Mas assim, por exemplo, lá no Luz e Caridade, né? A gente vê que passaram várias gerações e, tipo, três, quatro pessoas estão lá até hoje e muita gente passou e não continuou. Óbvio que aquilo que a pessoa passou ali foi naquela época importante e com certeza o aprendizado as pessoas levam até hoje no coração e na vida, né? Eu, por exemplo, eu me sinto muito feliz, né, de poder levar minha filha, né, na Comerge, né, no centro, né. Tem dificuldade que a gente mora um pouco longe e às vezes a gente tem que ir para casa da minha sogra que mora em outra cidade, né. Tem outros afazeres, às vezes tem as festinhas, então eu não consigo levar ela sempre como meu pai me levava, né. Era rígido, era igual escola, né. Eu acho que isso é importante porque, por exemplo, eu já passei por várias gerações, várias fases na casa espírita. Mas o que mais foi importante para mim, o que mais hoje quando eu vou fazer pensar duas vezes em fazer alguma coisa, eu lembro das coisas que eu aprendi quando era criança na evangelização. Então é muito importante, né, os pequenos companheiros, a evangelização da casa espírita, a gente levar nossos filhos. Sempre tento me esforçar ao máximo para ela estar lá. E quando eu vejo ela na Comerge, ela fica tão feliz. Eu levo ela nas reuniões gerais, ela ajuda a montar o lanche. Eu vejo a dedicação dela. Eu falo, poxa, a Maria vai ser igual eu com meu pai, né? Assim, nunca, né, quis forçar, obrigar, né? Mas se isso acontecer, eu acho que vai ser muito legal também se ela der continuidade, como eu estou fazendo naturalmente com meu pai. Ai, que legal. E você chegou exatamente bem onde eu ia fazer a próxima pergunta, né? Você tem a Mariá. Ela tá com quantos anos mesmo? 10 anos. 10 anos. E aí, queria, não só sobre a Mariá, né? Você já falou que ela frequenta evangelização ali conforme vocês conseguem ir levando, mas reforçar para o pessoal que está em casa a importância da evangelização infantil, do estudo do jovem, né? Para quem nunca foi numa Comel, a gente tem muitos momentos de descontração, mas a gente tem muitos momentos de estudo também, então é sempre uma oportunidade ali de reforçar, por isso que a gente escolhe um tema, né? Esse ano é o que é o Espiritismo, então para quem sempre teve dúvida, para quem está com vergonha, para quem está. Essa é a Comel, porque é a oportunidade de você conhecer tudo lá do comecinho, assim, bem lá do início, e poder tirar suas dúvidas também e se sentir um pouco mais. Tem gente que tem receio, né, de ir num tema que, ai, não entendo sobre isso. Não, então agora é um tema que lá a gente começa a falar disso desde o início do Livro dos Espíritos, então dá para você ir tranquilo e pegar o nosso ritmo e conhecer, tudo bem tranquilo. Então, a mocidade, né, na minha época era muito legal, muito envolvente, pessoas diferentes, né, e a gente aprendia muito, né. Só que essa parte dos eventos da Comel, da Comerge, EMEI, Comejaca, né, é mais legal ainda porque além de você ter outros coordenadores, né, ter atividades, né, que normalmente não tem na casa espírita, como a música, o coral, as atividades dinâmicas. Eu acho que até o João que falou isso da outra vez, né, não lembro se foi ele ou foi uma outra pessoa em algum lugar que eu estava.
mas que na Comel, na Comerge, é, você está mais integrado ainda, porque tem mais jovens, jovens diferentes, né? Tem pessoas diferentes de você, pessoas de classes diferentes, de cores diferentes, de sexos, de gêneros diferentes, né? E a gente vai aprendendo com essa diversidade, né? E uma coisa legal, agora eu lembrei, eu tenho falado isso nos últimos eventos, na época que antes de eu parar, né, não tinha celular, né, não tinha muita coisa que o mundo hoje te dá, né? E você aprende muito porque você tem que olhar para a pessoa, sentir o que a pessoa tá pensando, conversar, dialogar. E hoje parece que está mais rico em relação a isso do que era antigamente, né? Antigamente era mais estudo. Hoje, além do estudo, você tem a troca com as pessoas, que eu acho que naquela época não Sim. era tão forte, né? E você aprende porque a gente está aqui para aprender, né? Largar as coisas do passado, largar as coisas que a gente entendia de uma outra forma, né? Porque o mundo está em ebulição, tá? Cada vez mais coisas novas, a internet, tudo, e a gente tem que estar atento para isso. E é muito importante esses eventos por causa disso, porque a gente sai daquele nosso grupinho ali da casa espírita para conhecer outras casas, outras ideias. E assim, eu falo, é muito legal você estar na casa espírita, né? Você tem que frequentar, tem que trabalhar, tem que participar. Mas para quem não foi, quem não vai, quem talvez tenha um preconceito de ir nesse evento, o evento é para todo mundo. É Sim. para criança, é para adolescente, é para trabalhador, é para família. É para E paz para também. pais, Ah, não o vou poder ir como o trabalhador. grupo de Exato. pais é muito legal, né? Uhum. Eu agora como pai, né, eu vejo, né, lá no centro a gente chama grupo da família, né? Mas é um momento especial, é um momento de troca muito grande. E você falou de uma história que você passou na Comel quando você chegou lá. Eu estava naquele dia também, participei daquela atividade, né, de você falar alguém que era o seu porto seguro, alguma coisa assim, né? É. E foi muito boa aquela atividade, né? E eu acho que se você acha, não vou, é coisa de jovem, não é só coisa de jovem. Primeiro, ex-jovem. Ex-jovem não é só para adolescente. Ex-jovem é para o jovem criança, para o jovem adolescente, para o jovem adulto e para o jovem idoso. Nós todos somos jovens. Nós somos espíritos milenares. A gente, como espírito, no mundo de provas e expiações, somos pré-adolescentes, porque a gente passa Isso, por uma situação, a gente fica emburrado, a gente faz birra, a gente reclama, a gente já sabe tudo, a gente está estudando. A gente sabe que existe um planejamento, a gente sabe as coisas que acontecem para o nosso bem, as coisas que acontecem para o nosso mal, quais a gente tem que evitar. E a gente sabe, e a gente faz birra, a gente quer ser mais esperto. A gente é um espírito adolescente, então tá todo mundo jovem. com certeza. E esse ano, né, a 34ª Comel, né, a escolha do tema foi muito interessante, né, que os jovens escolheram, né, e o que é o espiritismo? Né? A gente teve nas primeiras Comelas, os temas foram relacionados à doutrina espírita, né? Quem não foi da época não lembra. E eu acho que é sempre importante a gente tocar nesse assunto, né? Por mais que hoje eu acho que o assunto que está em voga é a diversidade, mas a gente tem que olhar também para dentro da doutrina espírita, do movimento espírita, dentro do centro, para a gente ver o que está acontecendo, como que a gente tem que fazer para seguir, né? O jovem está curioso, ele quer saber mais sobre as mesas girantes, sobre as irmãs Fox, né? Da onde veio o espiritismo, né? E qual a importância do espiritismo e para onde ele vai nos levar, né? E Sim. se o jovem está pedindo isso, é porque está precisando. E aí você não é sobre isso exatamente, mas de uma outra coisa que a gente tinha falado, era aí que eu queria chegar, né? A gente falou de um esvaziamento que teve nos eventos espíritas, até no geral, e isso me lembra muito, acho que como as coisas precisam acontecer. Não que é para ser vazio assim, a gente quer que o jovem venha, né? Mas de repente não vão ser 300 num evento só. Lá atrás, na época das mesas girantes, das irmãs Fox. Por que que isso tudo acontecia e a gente não vê assim hoje em dia? Eu vou numa casa espírita, a mesa não está lá girando, né? Por quê? Porque naquela época era necessário chamar muita atenção, era necessário semear a semente do espiritismo de uma forma muito mais ampla. A divulgação continuou acontecendo ao longo do tempo. Chico Xavier,
Bezerra de Menezes, Zé Arigó, de diversas formas, mas hoje em dia a gente já tem tudo escrito. A gente tem muitos espaços, muitas casas espíritas divulgando, ensinando. Então, é normal que as pessoas também comecem a distribuir essas sementes sozinhas, dentro das suas casas, para as suas famílias. Mas o importante é a gente não esquecer também de renovar as nossas fontes, né? De se atualizar no assunto. Eu gosto do Livro dos Espíritos, porque uma vez, não lembro quem foi que falou, mas Chico Xavier falou algo parecido também, que ele falou, né, entre eu e Kardec, né, se você achar que algum está errado, fique sempre com Kardec. E aí por quê? Que Kardec era um espírito perfeito, absoluto, não erra? Não. Os próprios espíritos já falaram lá que se Kardec não pudesse cumprir a tarefa, eles iam arranjar outra pessoa. Mas porque o livro foi tão completo que ele é atemporal. Tem perguntas que são polêmicas, né, que foram necessárias para o pensamento das pessoas daquela época, que levantam pautas sobre racismo, sobre aborto. A resposta foi necessária para o pensamento daquela época, mas se você seguir os princípios do Espiritismo, que está no Livro dos Espíritos, o tema é totalmente atual e vai até hoje. Então, por isso que é muito importante continuar frequentando, continuar estudando, continuar se atualizando, continuar questionando. E a Comel é um espaço em que a gente continua trocando, continua falando, continua atualizando, a gente pensa no contexto atual. Então, já tiveram temas que abordaram sobre as redes sociais, sobre o jovem, sobre tudo isso. Todo ano tem um tema novo abordando questões diferentes, né? E isso que também é algo muito legal. Então, por isso que a Comel não é um evento só para o jovem, é um evento também para o adulto. Você sabe o que seu filho está estudando na casa espírita, o que ele pensa sobre o espiritismo, como ele vê, né? Sobre a mediunidade dele. A gente estava falando essa semana de um livro, Se a Mediunidade Falasse, em que a própria mediunidade, quando encontra um jovem de 11 anos na casa espírita, assim, eu estou resumindo muito a história, tá, gente? Mas, assim, ela encontra um jovem de 11 anos na casa espírita, e aí eles começam a conversar, e ele não tem medo dela, né? Porque ele sabe o que é o espiritismo, e ele, desde criança, via espíritos, então ele fica tranquilo e começa a conversar com a dona mediunidade. E aí ela vê um dirigente da casa espírita passar. E, gente, não são todos dirigentes, né? Não são todas as casas espíritas. Mas ela fica com receio, ela fica com medo daquele dirigente conversar com aquele jovem e afastar ele da mediunidade. Mas por quê? Que é perigosa? Não. Mas porque às vezes a gente introduz esse assunto muito tarde, né? Então eles conduzem esse assunto muito legal ali, mas de que essa é a oportunidade, porque seguindo, poxa, todo o planejamento da casa espírita, até chegar em mediunidade, é mesmo difícil. A evangelização, às vezes, são o quê? Encontros semanais, meia hora, uma hora. Não dá para falar sobre tudo, né? Não dá para pegar um texto muito robusto e trazer para a criança. Então, é natural que isso acabe sendo postergado, mas que nunca deixe de ser despertado a curiosidade, as informações, né? Então, a Commel é outro espaço muito legal para ter essa troca, para ter essa conversa. Quando o tema fala sobre mediunidade, é explicado para todos os grupos da forma que aquela idade vai entender, vai atender, e eles têm o espaço de perguntar para uma pessoa diferente, ouvir às vezes experiências de outros jovens, às vezes nem é a experiência do jovem, às vezes vão contar que a mãe deles passou, que o tio, a prima, mas sempre tem uma troca muito legal, e eu acho que esse é um ambiente muito legal para se criar os filhos, né? A importância, né, de falar sobre isso também, porque assim, hoje em dia, né, graças a Deus, a gente tem mais liberdade para falar o que a gente pensa. Né? Muita gente às vezes não pensa e fala, mas a gente tem a liberdade de falar, tem as redes sociais, né, tem a nossa voz está bem mais ampla do que antigamente. E as pessoas gostam de dar opinião sobre vários assuntos. Sim. Né? E hoje em dia, né, a temática das atividades são assim, vamos conversar, vamos debater, vamos falar o que a gente pensa, o que a gente sente. Só que para a gente falar, a gente tem que saber o que a gente está falando. Então, essa é a importância, a gente tem que estudar, a gente tem que ler, né, se aprofundar nas coisas. E a escolha desse tema, né, também tem essa importância, porque da gente
voltar um pouco lá para os livros dos espíritos, para o livro dos médiuns, para o evangelho, né, a história do espiritismo, né, para a gente ter base para quando a gente for falar alguma coisa, à luz dos ensinamentos, né, dos livros de Kardec e de Jesus, né? Eu acho que isso é importante. E você falou em mediunidade, né? Antes da gente passar para a parte da divulgação do evento, né? Eu lembrei de uma história, né? Meio que mediúnica, né? Eu não possuo assim uma mediunidade aflorada, né? É, e assim, tem algumas coisas assim, né? De intuição e tal, mas tranquilo. Mas teve uma Comel que eu estava tão envolvido, eu era da coordenação geral, a gente estava fazendo um trabalho muito legal em conjunto, né? E na hora da prece final me pediram para fazer a prece. Eu não sou uma pessoa assim de muitas palavras, né? Faço preces resumidas. Pô, um negócio legal. O Irmã Clara, todo mundo da Irmã Clara faz preces assim lindas, aquelas preces enormes que você senta ali e relaxa. É tão boa. Eu não consigo fazer assim, mas falo o que eu estou sentindo. Mas naquele momento, foi até lá no Luz e Caridade, na salinha de baixo, eu comecei a fazer a prece e de repente assim me deu um branco e começou a me vir palavras que normalmente eu não falo e fui fazendo a prece falando de acordo lá com o trabalho. Né? Eu achei interessante sentir uma coisa, uma energia muito boa. Né? Aí quando acabou a prece, uma pessoa foi lá e falou comigo, Saul, eu vi uma imagem de uma outra pessoa no seu rosto. E eu achei isso super interessante. E a gente tem que estudar, né, para saber por que isso acontece, né, como lidar com isso. Acabou que foi só daquela vez, mas eu tô aí até hoje, né? Um dia que muitas pessoas Precisar de novo. viram médiums mais ostensivas depois da terceira idade, né? Se tiver a acontecer, a gente talvez esteja preparado, eu não sei. E, Saul, a gente falou muito do. A gente acaba sempre tocando nesse assunto de arte, né? Não tem como. Você já passou e tá de novo aqui na divulgação. Queira ou não, a gente toca ali um pouco na parte da arte. Na verdade, aqui dentro todo mundo vai trocando as ideias, né, conforme for. Mas a gente trabalha ali com diversas formas. E você já participou de outras atividades, né? Coral. Você também está ali junto, o pessoal faz canto do canto e tudo mais. E eu queria, de repente, alguma memória sua, alguma história ali sobre essa parte da arte, porque eu acho muito legal a gente compartilhar com o pessoal também que existe um trabalho muito legal ali, né? Um pessoal que faz um trabalho muito cativante, muito humildades à parte. Assim, eu sou entusiasta da arte espírita, né? Da arte no espiritismo. Né? Eu participei de Coromerge, muitas Coromerges, de Coromel, né? Consegui organizar alguns eventos lá no Luz e Caridade, tinha um Luz na Arte. Você era popular, né? O pessoal fazia música paródia com você, não Não, tem fazia? essa história também. Ah, eu tenho um violão aqui. Mas assim, só para concluir, né, Hum. eu acho que é muito importante a arte, a música, porque para o jovem é uma ferramenta muito importante e fácil da gente poder evangelizar. Então eu dou muito valor à música, muito valor ao teatro espírita, né, e se a gente puder fazer mais eventos, né, vai chamar mais jovem, vai melhorar o movimento e assim, tem uma música, né? Eu lembro que quando a gente Comerge, em Comel, né, a gente sempre juntava uma turminha, ficava atrás do grupão dos jovens, né? E a gente fazia coreografia, fazia dança, era muito legal, né? E tinha uma música, né, foi até tema de uma Comel, que o pessoal brincava, né, com o trocadilho da música lá do refrão com o meu nome. E você tá com violão aí, né? Eu acho que você podia cantar e eu falo qual é essa música. Eu acho que vai ser engraçado. Gente, eu já tenho a música aqui no meu celular. Eu vou puxar aqui, Saúl. Você vai ter que me ajudar para passar o trocadilho, hein? Sim, sim. Jovem, jovem, desbravador de novos mares, Saúl! depende só de seus cantares. O renascer de um mundo bom, bem melhor. Jovem, jovem,
Com sangue novo e peito aberto. Saúl! Muito bom! Não, era muito engraçado. Eu ficava morrendo de vergonha. Eu devo estar vermelho agora, igual um tomate. Mas isso pegou, né? E durante muitos anos o pessoal cantava. Inclusive, quando eu voltei para a Comércio, o Chiquinho tocando violão, ele lembrou disso. Ai, é Muita a cara gente do não Chiquinho. entendeu. Mas era assim, foi uma zoação, talvez, não sei, uma brincadeira, mas que pegou e eu senti como se fosse uma homenagem, né? É muito legal, essa música é muito bonita também, né? E eu lembro que na época teve uma atividade numa Comerge que a gente era vários, assim, como é que é o nome? Cada um era um personagem, né, importante para a história de Jesus, né? Aí, na hora que, por exemplo, foi o Chiquinho, todo mundo, Chiquinho, Chiquinho, os jovens. Na hora que eu fui falar, aí todo mundo, Saúl, Saúl, Saúl. E isso pegou toda a Comerge. Quando eu tinha que falar, quando era da coordenação geral ou era de alguma coisa, ia falar para todo o pessoal, Saúl, Eu lembro Saúl, disso. Saúl. Olha que mico. É como se fosse um meme hoje em dia, né? E isso passou, graças a Deus. Espero que vocês estejam vendo. Não repitam mais isso. Pessoal, o primeiro dia de Comel, subiu o Saúl no pau, vou chamar ele e a gente começa. Brincadeira. Bom, a gente está perto do nosso final, a gente está encerrando já, na verdade. E aí, eu vou já deixar aqui o convite para vocês, lembrando que o QR Code está aqui para você fazer a sua inscrição. Tem camisa, tem opção de inscrição sem camisa, já explicamos ali no início como é que faz para você conseguir a sua. E também vem seguir as nossas redes sociais. A gente está postando conteúdo, os cortes desse podcast. A gente está passando as notícias do evento. Então, se você quer trabalhar na Comel, quer saber quando que vão começar as reuniões, quando que vai ter todas as informações, a gente coloca lá. Tem o nosso grupo do WhatsApp também, onde também rolam todas as comunicações oficiais. Isso é importante, porque, por exemplo, as reuniões de estudo já começaram. Vai ter agora a segunda reunião de estudo amanhã. A gente tem feito reunião online. Então, se você não está sabendo e você quer participar, procura a gente, né? A gente está com YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. E o mais importante, a gente tem um grupo no WhatsApp. Né? Você clica lá, vai participar, você vai saber de todas as informações. Você fala, eu quero participar do estudo, Saúl, me bota lá no grupo do pessoal que está fazendo, a gente coloca, né? E essa semana, a gente começou com a divulgação da inscrição, né? A gente tem aqui o nosso cartaz, né? Ó, Tá que aparecendo lindão, aí, tá gente, aqui, esse ó. cartaz. A gente fez a ideia foi fazer, né, uma mesa mediúnica, né? Uma mesa girante, né? Que remete os primeiros o início, né, do movimento espírita, né? Sim. Aí tem várias pessoas, né? A gente fez com bonequinhos do Playmobil, né, para relembrar um pouco a adolescência, a juventude, as crianças, né, que elas gostam. Uma coisa importante também que eu queria falar. Então, faça a sua inscrição, tá? Aqui tem um QR Code que também está nas redes sociais, está na bio do Instagram para se inscrever, tá? A gente fez um formulário lá diferente. Você pode fazer o pagamento por Pix. Tá super fácil, não é caro, né? Todos vocês estão convidados. Você que é da antiga, você que está começando agora, você que sumiu, quer voltar. Lembrei que eu ia falar. É sobre o podcast, né? A gente teve a ideia de fazer esse podcast, né? A gente está chamando mais pessoas antigas, mas a gente vai chamar também pessoas novas, né? A gente quer fazer até a última semana da Comel, se Deus quiser. A gente convidou a Bianca aqui para ajudar e ela é muito boa em apresentar, né? Às vezes ela não pode vir, aí a gente chama outras pessoas, mas as pessoas também foram muito legais, muito especial. E o intuito, o objetivo do podcast, né, é a gente conhecer a história das pessoas, né? E a importância que tem esse evento, que é um evento que é, o nome já diz, com mel, é um evento doce, né? É um evento de alegria, né? Que já teve várias versões, várias gerações, mas sempre é um evento muito especial. Eu fiquei sem ir, 14 anos, voltei, né? É diferente do que era antes, mas ainda é muito especial, é diferente, é muito bom. Você pode ir, tem o EMEI, tem o Comejaca, né? Tem o Emegrão, o EMESC, o Congeb, né? Lá de Bangu, tem vários eventos. Vá, participe, leve seu jovem, leve seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Você vai se sentir muito especial, porque ali é isso. A gente faz o outro, faz a gente se sentir especial. Então, aproveitando
que estamos com alguém da divulgação aqui também. Você, trabalhador da Casa Espírita, quer trazer os jovens da sua evangelização para cá. Como é que funciona, Saul? Existe alguma forma de conseguir desconto? A gente pode conversar para que esses jovens possam vir ter essa experiência do evento, né? Para quem não sabe, o dinheiro da inscrição é para cobrir os custos de alimentação. A gente tem café da manhã, a gente chega com café da manhã. Depois tem um negocinho assim para você aguentar até a hora do almoço. Aí depois tem o almoço. Depois tem um lanchinho. Quando sai, sempre tem também um bolinho, uma outra coisinha. Isso nos 2 dias. Fora a limpeza do local, né? Estruturas, materiais são usados. Então, é mais para isso esse valor, porque não fica para os trabalhadores. A gente não visa lucro, né? Tudo isso é visando ali o trabalho. Então, se tem muitos jovens na sua casa espírita, principalmente o pessoal que atende as casas que ficam próximas às comunidades e não teria como marcar com todas as inscrições, Saul vai explicar com quem que vocês podem entrar em contato para conversar aí sobre essas participações. Fala pra gente, Saul. Então, a gente sabe que tem famílias que têm dificuldades, né? Tem casas que fazem acolhimento de jovens de comunidade, né? Então, tudo é conversado, né? A gente tem casos que famílias grandes que eu sei que tem um desconto, né? A gente pode conversar, tem a coordenação geral, a tia Érica, né? Podem falar comigo que eu passo para ela o contato e com certeza não deixa de ir na Comel por causa de dinheiro. Né, o negócio é a gente estar lá. Aí a gente vai, pega um pouquinho dali, pega um pouquinho de lá e o evento sempre funciona. Então, sem desculpas, estamos esperando vocês nessa Comel. Clica aqui ou escaneia esse QR Code lindo aqui, foi colocado para fazer a sua inscrição, já garante a sua vaga, já deixa a gente saber que você vai também. E segue lá as nossas redes sociais, a gente se vê no próximo podcast. Um beijo! Isso aí, gente. Faço as palavras da Bianca, né? Vamos participar, vamos assistir os nossos vídeos, né? As nossas brincadeiras que a gente faz. Muito obrigado, né? Pela oportunidade de estar aqui, né? Obrigado por vocês assistirem a gente. E vamos divulgar os eventos, vamos divulgar as casas, vamos divulgar os vídeos, né? As pessoas que divulgam a música, que divulgam a arte, que divulgam os eventos, vamos divulgar. Né, divulgando, né, juntos somos mais fortes. Obrigado, um beijo no coração de todos.